Olá, hoje iremos fazer então a revisão do capítulo 5 do livro de Ciências, Ossos e Músculos, da página 80 a 87. Bom, nós vimos que o corpo humano ele tem ossos e músculos. Os ossos que dão ao corpo o suporte e a proteção. Os ossos têm pontos de encontro que são chamados de articulações ou juntas, que podem ser fixas ou móveis. Agora, na aula de hoje, veremos sobre músculos. Os músculos são do tipo esquelético, liso e cardíaco, cujo apresentam movimento voluntário e involuntário. O esquelético voluntário, o músculo liso involuntário e o cardíaco involuntário. Bom, vimos que os músculos, eles são classificados em 3 tipos: esquelético, liso e cardíaco. Então, agora nós vamos estudar sobre cada um deles. Então, músculos esqueléticos. Eles estão ligados aos ossos e permitem movimentá-los. Esse tipo de músculo é responsável pelos movimentos mais perceptíveis do nosso corpo, como aqueles realizados ao andar, correr e jogar bola. Músculos esqueléticos têm movimento voluntário, ou seja, sua atividade pode ser desencadeada pela nossa vontade. Então, aqui eu coloquei um exemplo do músculo esquelético. É essa estrutura que tem o músculo esquelético. Então, aqui é um exemplo do músculo bíceps do braço. Então, os músculos esqueléticos permitem o movimento do esqueleto. Músculos lisos são encontrados em órgãos internos, como estômago e intestino. Esses músculos executam movimento involuntário, isto é, sua atividade não depende de uma intenção consciente para acontecer. Já pensou se tivéssemos de lembrar de mandar os músculos do estômago e do intestino funcionarem para digerir a comida? Isso seria muito difícil, não é? Então, aqui eu coloquei a estrutura para que vocês possam visualizar como é a estrutura de um músculo liso. Então, aqui é um exemplo do músculo liso do estômago, que tem essa estrutura aqui. Então, os músculos lisos existem em órgãos com movimentos involuntários. E aí, o músculo cardíaco é encontrado apenas no coração. Examinado ao microscópio, se parece muito mais com os músculos esqueléticos do que com os lisos. Porém, ao contrário dos músculos esqueléticos, o músculo cardíaco tem movimento involuntário. Então, o que é o movimento involuntário? É que sua atividade não depende de uma intenção consciente para acontecer, ok? Afinal de contas, o coração funciona de noite, ainda que não lembremos de que ele existe. Nesse aspecto, portanto, o músculo cardíaco é semelhante aos músculos lisos. Então, aqui nós temos a estrutura do músculo cardíaco do coração. Então, o músculo cardíaco, ele é involuntário, como os lisos, mas tem uma estrutura mais parecida com a dos músculos esqueléticos. Então, só para relembrar, existem 3 tipos de músculos: esquelético, liso e cardíaco. Somente o esquelético tem movimento voluntário. O que é o movimento voluntário? Quem lembra? Tem sua atividade desencadeada pela nossa vontade. Já os músculos liso e cardíaco, eles têm movimentos involuntários. Isto é, sua atividade
não depende de uma intenção consciente para acontecer, ok? A figura ao lado, que é esta daqui, esquematiza a coluna vertebral, anteriormente denominada espinha dorsal. Ela é constituída por 33 ossos, que são denominados vértebras. Entre duas vértebras consecutivas, há um disco de cartilagem, que funciona como um amortecedor de choques e impede que uma vértebra encoste em outra e raspe nela. Cada vértebra é mantida em sua posição por um conjunto de ligamentos e músculos, o que dá à coluna vertebral certa flexibilidade e nos permite realizar movimentos como mover a coluna vertebral para cima ou para baixo e rodá-las, junto com o tronco um pouco para a direita ou para a esquerda. Todas as vértebras têm um orifício central. Ao longo da coluna vertebral, esses orifícios formam uma espécie de tubo, dentro do qual existe um feixe de nervos denominado medula nervosa ou medula espinhal. Esses nervos são fundamentais, entre outros fatores, para a comunicação do cérebro com as regiões do tronco, dos membros superiores, que são os braços, e dos membros inferiores, que são as pernas. Essa comunicação, que é realizada por meio de impulsos nervosos, que fluem pelos nervos e permite ao cérebro receber informações de todas essas partes e enviar instruções a ela. Então, aqui nós temos a imagem que nos permite identificar as 3 regiões da coluna vertebral. Então, a primeira aqui nós temos a região cervical, que é essa região do pescoço. Ela é constituída por 7 vértebras. Aqui nós temos a região torácica, que compreende 12 vértebras. Aqui nós temos a região lombar, com 5 vértebras. Aqui, olha, nessa porção nós temos o sacro, que é constituído por 5 vértebras soldadas, ou seja, elas são unidas. E aqui nós temos, aqui nessa pequena porção, o cóccix, que é constituído por 4 vértebras soldadas, ou seja, elas são juntas, ok?